Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero pautar este vídeo com base num recorte que o Rodrigo Custódio postou nos shorts do Para Que Possamos. A gente já tratou muito desse assunto, mas não custa nada a gente revisitá-lo, já que tem muita gente chegando, muita gente nova chegando, e que nunca ouviu a gente tratar do assunto sobre o qual nós estaremos debruçados um pouquinho aqui hoje nesse vídeo. Preste atenção nisso e perceba uma fragilidade deste evangelho adventista, e por que não dizer arminiano. Por isso que a gente trabalha aqui não contra as pessoas que são adventistas, nem contra as pessoas que são arminianas, mas contra aquilo que elas sustentam enquanto dogma, enquanto doutrina, enquanto verdade teológica. Escuta só isso aqui. Eu não sei se eu morrer agora estou salvo ou estou perdido. Se eu morrer agora, eu vou estar salvo ou estar perdido? Pois é. Se eu morrer agora estou perdido ou estou salvo? Né? Tem gente que tem a certeza da salvação aí, né? Tem gente que se perguntar, tem certeza que está salvo? Aí a pessoa levanta o braço. Não, eu tenho sim. Em Cristo Jesus eu tenho sim. Epa, peraí. Então, se um salvo peca, ele há de se arrepender desse pecado. Se Jesus volta, o que acontece é que Jesus volta antes de um processo de arrependimento que aconteceria. Esse homem é levado para Jesus e perdoado. Mas nós, arminianos, também não podemos ter certeza absoluta de que somos salvos. Porque só se até o término da nossa vida nós permanecermos firmes em Cristo. Esse término pode ser daqui a 1 minuto, a 2, a 5, a 10, eu posso morrer a qualquer segundo. Eu diria que nós estamos salvos. Mas por que não somos totalmente? Porque eu tenho que permanecer na fé. Eu não sei se eu... Quer dizer, então, que o adventista, como a gente está acostumado a questionar aqui, ele quer porque quer converter as pessoas de onde elas estão, tirá-las de onde elas estão, seja dentro de uma igreja católica ou evangélica, porque eles gostam muito de trabalhar com evangélicos, né? Não só com os católicos, ou seja lá do mundo, tirá-los de lá e trazê-los para a sua própria falta de convicção e incerteza acerca da salvação. Quer dizer que esse bobão desse Carlos Vailate, que é um arminiano imbeciloide, né, diz que nós estamos salvos, mas não podemos afirmar que somos salvos, mas não estamos salvos totalmente. Que papo furado é esse? Que contradição é essa? Que evangelhozinho mequetrefe é esse? E vou dizer mais, esse foi um dos motivos que me levou a deixar a igreja adventista. Porque, meu Deus do céu, ou eu estou verdadeiramente salvo, ou eu não estou verdadeiramente salvo. Que negócio é esse de perder salvação? Quer dizer que o Deus lá na eternidade que me elegeu, botou meu nome no livro da vida, fez tudo isso, me predestinou para eu ser adotado em sua família como seu filho por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, então, que agora tudo isso pode ser o quê? Pode ser anulado graças à minha fragilidade, à minha fraqueza, os meus pés trôpegos, minha falta de poder de permanecer em santidade 24 horas por dia. Deus já sabia quem eu seria, Deus já sabia o que eu faria, Deus já sabia até os pecados que eu cometeria. Então, esse evangelho pregado por adventistas e arminianos não é evangelho. Isso não é evangelho. Tem um texto aqui em Mateus, nós vamos ler alguns textos bíblicos. Tem um texto aqui em Mateus que eu gosto muito de recorrer a ele para tratar também dessa questão. É Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus
está falando de gente cristã aqui, de gente que frequentava a igreja, que tinha cargo na igreja, que expulsava demônios, que fazia milagres, falava em outras línguas. Jesus está falando de gente cristã aqui, não é? Mas o que ele diz para essas pessoas que se autodenominavam cristãs, que se identificavam para o mundo como cristãs, faziam sinais, prodígios e milagres? O que Jesus vai dizer para essa gente aqui? Eu nunca conheci vocês. O que significa isso? Jesus nunca tê-los conhecido ou reconhecido como filhos. Significa que o fato de você entrar numa igreja, se batizar numa denominação religiosa, não significa que você seja verdadeiramente cristão. As exortações e advertências existem na Bíblia para os eleitos de Deus, não para os ímpios que, como esses aqui, se autodenominavam cristãos, se identificavam para o mundo como cristãos. No entanto, Jesus se volta para eles e diz: eu nunca conheci vocês. Ora, se Jesus nunca conheceu esses, embora eles estivessem frequentando a igreja há anos, fizessem prodígios, milagres e sinais em nome de Jesus, é porque o nome desses aqui nunca esteve, ou os nomes nunca estiveram no livro da vida. Simples assim. Aí vem o arminiano e diz: não, a gente não pode ter certeza total e convicção total da nossa salvação. Por quê? Porque a gente tem que perseverar até o fim. Ora bolas, mas é óbvio que a gente tem que perseverar até o fim. Agora, eles pegam textos como esse, né? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Em outras tradições, na revista atualizada, segunda edição, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que perseverar até o fim. Enquanto não chegar o fim da sua vida, você não pode ter certeza e convicção da sua salvação. É como se a perseverança fosse a causa da nossa salvação. Aí eu sou obrigado a dizer: irmão, a perseverança não é a causa da nossa salvação. Quando Jesus afirma, ele exorta isso aqui, ele está fazendo uma exortação para os crentes que passarão por aquela tribulação primeira, que foi o cerco e a destruição da cidade de Jerusalém. Permaneçam firmes até o fim. Aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Ou seja, não desista. Jesus está falando isso aqui para os seus filhos. Jesus não diz isso aqui para o ímpio, porque ele já sabe que o ímpio nunca esteve com o seu nomezinho no livro da vida. Então, a perseverança, ela é o efeito, é um dos efeitos que afeta positivamente a vida de um crente verdadeiro. A perseverança é o efeito de ser um dos efeitos de se ser um crente, um cristão verdadeiro. Aí os arminianos gostam de citar esse texto e um outro texto muito conhecido de Apocalipse, que faz parte de uma das advertências e exortações a uma das igrejas, uma das 7 igrejas, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aí alguém pode chegar então para você e dizer: irmão, guarda o que você tem, porque alguém pode tomar a sua coroa. É mesmo? Então quer dizer que alguém pode tomar a minha coroa, roubar a minha salvação. A salvação conquistada pelo sofrimento, pelo derramamento do sangue santo de Jesus Cristo, algo que foi planejado na eternidade. Deus que colocou meu nome no livro da vida, como quem diz assim: meu filho irá morrer por você. Então quer dizer que alguém pode roubar tudo isso que Jesus conquistou a duras penas por mim? Alguém pode? Que evangelho é esse? Aí os espertalhões
Eles vão cobrar de nós uma explicação. Bom, se não for assim, então como é que é? Se esse evangelho mequetrefe não for assim mesmo, então como é que é? Mais uma vez eu digo, as exortações duras, as advertências graves, duras, que existem na Bíblia, foram direcionadas para verdadeiros crentes, no sentido de não deixá-los desanimarem-se, porque as tentações, as lutas, as perseguições são muitas. E às vezes nós, humanamente falando, abordando um aspecto muito humano de todos nós fraquejamos. Tem dia que a gente amanhece, sabe, com vontade de sumir, com vontade de pular da ponte. Isso é algo normal, isso é algo natural. Às vezes nós acordamos, saímos da cama desanimados. Especialmente com tudo que a gente vê no mundo. Que mundo é esse, hein? Que mundo terrível é esse? O ser humano não consegue viver em paz consigo mesmo, em harmonia consigo mesmo. Por conta de quê? De religião. Por conta de falar uma língua diferente, por conta de pensar em termos de mundo diferente, por conta de uma ideologia política criminosa, assassina, sanguinária, que é o comunismo, o socialismo. E aí muita gente se morde, se mata. Por conta disso, muita gente destrói a vida alheia. As exortações existem para os verdadeiros cristãos. Muitas vezes essas exortações, elas expressam um modo fenomenológico de falar. O que seria isso? Fenômeno é tudo aquilo que a gente observa, aquilo que é visível. Eu posso, estando dentro de uma denominação, até mesmo fora, observar certas pessoas, como aquelas a quem Jesus se dirigiu lá em Mateus 7, aquilo é uma profecia do fim, né? E pensar que essas pessoas que hoje realizam milagres, sinais e prodígios são verdadeiros crentes. Eu posso olhar para elas e pensar isso. Ou então eu posso, o inverso disso, eu posso olhar para algumas pessoas, dentro ou fora da igreja, eu posso olhar para elas e pensar, não, esse aí nunca foi salvo, esse não é crente verdadeiro, isso é um safado. Como já me classificaram, já me rotularam bastante dentro da igreja adventista. Né? Você é um mentiroso, você é um safado, você é um cachorro, é isso que você é. Então, esse olhar do ser humano, de um ser humano para outro ser humano, pode ser um olhar, ele pode ser um olhar errático, ele pode ser um olhar estigmatizador, pejado de ciúme, de inveja, de erro, de preconceito. Então, as exortações, muitas delas estão expressas na Bíblia numa linguagem fenomenológica. É como se as pessoas que estão lá numa determinada igreja fossem realmente cristãs, quando muitas, como disse Jesus aqui em Mateus 7, não são, porque Jesus nunca as conheceu. Isso quer dizer o quê? Que tem gente dentro da igreja que um dia abandonará a igreja, que você pensou que era crente verdadeiro. E nunca foi crente verdadeiro. Nunca foi cristão verdadeiro. O próprio Jesus diz, nunca conheci vocês. Ele vai dizer isso também para as virgens loucas. Eu nunca conheci vocês. Quem são vocês? Vai dizer a mesma coisa. Aí vem os arminianos, vem os adventistas e diz, não, a gente não pode ter certeza da nossa salvação. A gente não pode ter convicção da nossa salvação. Porque a Bíblia fala, perseverai até o fim, e aí você vai ser salvo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É mesmo? Então quer dizer que alguém pode tomar a minha coroa? Alguém pode tomar a minha coroa. Alguém pode tomar a minha salvação. É assim? O evangelho é assim? Alguém pode tomar o meu lugar?
esse negócio de guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, pressupõe isso. Analisa o seguinte. Alguém não possui a coroa, ou seja, não possui o meu status, ele está fora, né? Ele está fora da graça, da dimensão da graça de Jesus Cristo, e aí ele me observa e ele vem e toma minha coroa. Isso quer dizer o quê? Que ele, para entrar nos domínios da graça, para entrar na dimensão da graça, ele precisa roubar o lugar de alguém. Isso é evangelho? Eu pergunto a você que sustenta tal pensamento, tal ideia. Irmão, você vai me desculpar, você que sustenta, irmã também, que sustenta esse pensamento, vocês estão errados. Vocês estão equivocados. Isto não é evangelho. Isto não é evangelho. Nunca foi evangelho. Como então que eu não posso afirmar que eu sou um crente verdadeiro? Só 2 pessoas sabem se eu sou um crente verdadeiro ou não. Olha, só 2 pessoas nesse universo inteiro sabem se eu sou um crente verdadeiro em Jesus Cristo ou não. A primeira pessoa é o próprio Deus, o próprio Jesus. E a segunda? Você mesmo. Só 2 pessoas sabem, Deus ou você. Deus e você sabem se você é um crente verdadeiro ou não. Aí vem o arminiano, vem o adventista, não, mas a gente não pode afirmar que a gente está salvo. E aí vocês vão desconfiar das promessas de Jesus, especialmente aqui, ó, em João capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus falando acerca das suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Presta atenção nisso aqui, Carlos Vailate, Companhia Ilimitada de Arminianos. Jamais perecerão. O que significa isso aqui? Jamais perecerão. O que significa isso aqui? Quer dizer que essas palavras de Jesus aqui, eu lhes dou a vida eterna, não é vida provisória, não é vida mais ou menos, não é vida que começa aqui e pode terminar amanhã ou daqui a pouco, é vida eterna, eu lhes dou vida eterna. E jamais perecerão. E olha isso aqui, ninguém as arrebatará da minha mão. Aí vem o arminiano e coloca texto da Bíblia contra texto da Bíblia. Ele tem o descabimento de colocar João do Apocalipse, que é o mesmo João Evangelista, contra o João Evangelista. Irmão, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas o próprio João Evangelista, ele expressando as palavras de Jesus, diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém. O que significa isso aqui? Isso aqui é evangelho. Não, aí vem o adventista, vem aquele imbeciloide de Carlos Vailate. É um bobão, é mais um bobão arminiano que está por aí, né? Com aquele ar, com aquela soberba estampada, né? No tom de voz, no seu rosto, dizer que a gente está salvo, mas nós não podemos afirmar que somos verdadeiramente ou totalmente salvos. Meu Deus do céu, isto não é evangelho. Isto não é evangelho. Uma das razões que foram elencadas, especialmente dentro da igreja adventista, para não se afirmar a certeza e convicção da salvação, uma das razões alegadas é que, se por um acaso eu me considerar uma pessoa já salva, totalmente salva por Jesus, ou Jesus me salva totalmente, de tal forma que, a meu respeito, ele pode dizer, eu te dou a vida eterna, você jamais perecerá, ninguém te arrebatará da minha mão, nem da mão do Pai, ninguém. Uma das razões alegadas para que
tanto a igreja adventista quanto esses imbecilóides arminianos, como esse tal Carlos Vailate aí, alegam, uma das razões é que quando você assume para si essa condição de um crente verdadeiramente salvo em Jesus Cristo, não por conta do que você fez, mas por conta do que ele fez em seu lugar, é que quando eu assumo isso, não, eu estou verdadeiramente salvo, totalmente salvo, aí a minha vida começa a descer a ladeira, eu começo a relaxar, eu começo a não me preocupar mais com a santificação, porque eu já estou salvo mesmo, então eu vou viver minha vida de conformidade com o meu nariz. Olha, quem assim procede, quem assim se comporta, quem tem isso como desculpa, não é um verdadeiro crente. Vocês podem ter certeza disso. Quem recebeu a mensagem do Evangelho e se comporta agora como alguém que não precisa de santificação, veja, porque santificação, arminianos, não é causa de salvação. Santificação é efeito, um dos efeitos da salvação, da verdadeira salvação. Um dos efeitos. Santificação nunca foi causa de salvação. Eu estou falando de santificação, é aquele processo dentro do qual a gente vai se assemelhando ao caráter de Cristo. Não estou falando sobre a operação do Espírito Santo, que nos transforma de alguém carnal, alguém não santo, em filho de Deus, em nova criatura, completamente regenerada. Não estou falando dessa ação única do Espírito Santo que te traz para dentro da dimensão santificadora, que é o reino de Deus. Não estou falando dessa ação. Eu estou falando do processo de santificação. Então, esses textos que eu citei aqui, especialmente esses dois, aquele que perseverar até o fim será salvo, ou então guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, são mal interpretados e servem, sabe o quê? Como o quê? Como motivo de chantagem e ameaças dessas pessoas que se julgam os mestres, os guias dos cegos. Tá vendo? Cuidado. Cuidado, você tem que continuar firme, devolvendo dízimo, devolvendo oferta, fazendo pacto, né? Comprando lição de escola sabatina, comprando os livros de Ellen White. Tem que continuar fazendo isso aí, senão você vai perder a sua salvação. Você já vai estar com um pé próximo do inferno, como disse lá o Leandro Quadros. Como costuma dizer o Arilton Oliveira. 2 mestres de cegos que falam em nome da Igreja Adventista. Eles se utilizam dessas passagens, desses textos, para chantagearem os irmãos, coitadinhos, que são reféns dessa turma de lobos em pele de ovelhas. Deixa eu ler um texto aqui, que é outro texto mal compreendido, e que é utilizado para poder aterrorizar a vida dos membros. Tudo isso para fazer com que você não tenha certeza da sua salvação. Não tenha convicção nunca da sua salvação. O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Aí vem um adventista, vem o arminiano e diz, está vendo? Seu nome pode ser apagado do livro da vida. A Bíblia está dizendo aqui, seu nome pode ser apagado. É isso mesmo que esse texto está dizendo, que seu nome pode ser apagado? É isso mesmo que o texto está dizendo? É isso? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma promessa ou é uma exortação ou advertência? Primeiro a gente tem que entender isso. Esse texto é o quê? É uma promessa? Ou é uma advertência? Seria uma exortação, ao mesmo tempo em que uma promessa? Eu creio mais nessa hipótese. Por quê? Porque o autor da carta da igreja em Sardes, que não é o outro senão o Espírito Santo, está dizendo o seguinte, o vencedor. Ele está se dirigindo, veja bem, ele está se dirigindo a alguém
que passou pela guerra e enfrentou duras batalhas, porque na guerra não há apenas uma batalha, há várias batalhas. Esse a quem o texto está se referindo é o vencedor. Houve um vencido e há um vencedor. A guerra acabou, tudo terminou, a história de pecado acabou. E houve o quê? Um vencedor. Houve um vencedor. E aí, Jesus está prometendo que o nome desse vencedor, depois de tudo acabado, não enquanto a guerra continua, mas depois de tudo acabado, o seu nome continuará preservado para sempre no livro da vida do Cordeiro. Esse é o verdadeiro sentido e significado desse texto. Você não pode utilizar esse texto aqui para aterrorizar a vida dos coitadinhos que não conhecem bem a Bíblia. Você não tem autorização para fazer isso. Adventista, arminiano, seja lá de onde você for, seja lá de que buraco arminiano você tenha saído, você não tem o direito de usar esse texto ao seu bel prazer para aterrorizar a vida dos irmãos coitados. Está vendo? Seu nome pode ser apagado. É isso que o texto está dizendo? Pelo contrário, o texto está dizendo que depois de tudo acabado, o vencedor terá o seu nome preservado para sempre no livro da vida. Pronto, acabou. É isso que significa o texto. Ora, guarda que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer que então alguém fora da dimensão da graça pode chegar e tomar a minha coroa. Isso significa que não há mais lugar. Não há mais lugar. Esse que está fora da dimensão da graça, ele para entrar na dimensão da graça, ele tem que tomar o lugar de alguém. Olha, vocês concordam com isso, seus arminianos? Vocês concordam com isso? Vocês não concordam com isso, coisíssima nenhuma. Vocês não concordam com isso? De que está tudo já, né, devidamente pré-estabelecido por Deus. Vocês não concordam com isso? Vocês não creem em eleição da graça, vocês não creem em predestinação. Não é? Está tudo em aberto. Jesus morreu e salvou todo mundo. É como eu vi aquele imbecil daquele Jacó falando. Jesus já salvou a terra inteira, está todo mundo salvo. É mesmo. Se já está todo mundo salvo, então todo mundo será salvo. Não, mas aí você tem que fazer a sua parte. No meu último vídeo eu fiz uma citação rápida acerca dessa guerra, dessa carnificina que ora se realiza ali em Israel e na faixa de Gaza. Por conta de uma relação sexual fora do casamento. É que hoje a gente tem essas coisas aí. Imaginem só. Tudo isso aconteceu, tudo isso, sabe, vai desembocar de forma retroativa lá naquela relação sexual que Abraão teve com a sua concubina, Agar. Tudo começou ali. Tudo começou com Abraão aceitando uma sugestão de Sara, sua mulher, de ajudar Deus a cumprir as suas promessas em relação a ele mesmo, Abraão. Abraão, você tem que dar uma ajudinha para Deus. Você tem que dar uma forcinha para Deus. Você tem que fazer alguma coisa. Deus já fez a parte dele, prometeu. Agora você tem que fazer alguma coisa para que as promessas de Deus se cumpram em você. É a mesma lorota que a gente ouve hoje dentro das igrejas arminianas. Dentro do adventismo, a mesma lorota. Você tem que dar uma forcinha para Deus te conservar perseverando, irmão. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer a sua parte, porque enquanto você estiver vivo, você não pode ter certeza e convicção da sua salvação. Isto não é evangelho e nunca foi. Isto é do diabo. Vou encerrar lendo um trecho. Para todos esses que afirmam que não se pode dizer que está totalmente salvo em Cristo. Vou ler esse texto aqui. Que diremos então à vista dessas coisas? Que coisas? Deus preconheceu aqueles que ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A esses ele predestinou, a esses ele chamou, a esses ele justificou, a esses ele glorificou.
Olha que mensagem maravilhosa. Então Paulo faz uma pergunta em relação a isso. Que diremos então à vista dessas coisas? E, obviamente, tudo mais que ele havia escrito até aqui, no capítulo 8. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, irmão. Alguém está de olho na tua coroa. Alguém está de olho no seu lugar. Então, como onde ele está, ele ainda não está sob os domínios do reino de Deus, para estar sob os domínios do reino de Deus, ele tem que tomar o lugar de alguém. Isso pressupõe o quê? Porque já está tudo, né? Os lugares já estão todos demarcados e reservados, não é verdade? Só que a menina não crê nisso. Eles são contraditórios, são uma piada de mau gosto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, pelo amor de Deus, responda essa pergunta. Aí tem mais. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo de que nós precisamos. Deus nos deu o seu maior presente, o seu maior dom. Então quer dizer que ele não vai nos dar aquilo que nós precisamos para poder passar por essa vida incólumes, vitoriosos? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem que tem condição de acusar um eleito de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou e qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Além de Deus ter feito a parte dele, Jesus está fazendo a parte que lhe cabe, intercedendo por nós, em nosso favor, em nosso benefício. Portanto, quem será contra nós? Esse alguém que pode tomar minha coroa é ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? É esse que pode tomar minha coroa? Ou a sua? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Lembra da promessa de Cristo no Apocalipse? Ao vencedor. Eu prometo que seu nome nunca será apagado do livro da vida. Ao vencedor. A guerra acabou. Tudo acabou. Tudo terminou. As batalhas foram travadas e vencidas. Houve um vencedor. Tudo acabou. Seu nome ficará para sempre preservado no livro da vida. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não sou vencedor por mim mesmo, por causa de mim mesmo, do meu poder de perseverar, do meu poder de me santificar. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí vem a igreja adventista, vem esse imbecilóide desse Carlos Wailaite e diz, não, pode sim. Alguém pode tomar a sua coroa, irmão. Você não pode afirmar que está salvo, porque você não está totalmente salvo. Alguém pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Alguém pode. Alguém pode te acusar, alguém pode tomar seu espaço, alguém pode tomar seu lugar. Vocês estão brincando, né? Com coisa séria. Repito, essa foi uma das razões que me levou a deixar a igreja adventista. Esse evangelhozinho mequetrefe pregado pela igreja adventista e por todas as igrejas arminianas. Também reforço. Deus tem o seu povo dentro da igreja adventista e tem o seu povo dentro dos arminianos, entre os arminianos. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Embora eles pensem, adventistas e arminianos de um modo geral, que eles têm que fazer alguma coisinha para ajudar Deus a cumprir suas promessas em relação a si mesmo. Santificação, irmão, põe uma coisa na sua cabeça, é efeito da verdadeira salvação. E outra, santificação não é uniforme. Eu me santifico de um modo, você se santifica de outro, outro tem um tipo de experiência com Deus, o que obviamente produzirá um tipo de santificação diferente da minha, diferente da sua. A gente tem que entender isso, santificação não é uniforme.
Ninguém se santifica igualzinho, uniformizadozinho, conforme o outro ou conforme a outra. Isso não existe. Santificação não é causa de salvação, santificação é efeito de salvação. E ela não é uniforme. Então, não venha com churumela dizer que eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa perseverar até o fim. Quer dizer, então, que enquanto eu não morrer, enquanto a minha vida não chegar ao fim, eu nunca terei convicção e certeza da minha salvação. Nunca. Porque eu vou morrer. Ou eu morro ou Jesus volta. Eu nunca vou poder ter certeza. Aliás, eu vou poder ter certeza só quando eu for ressuscitado. Em vida, eu nunca vou poder me olhar no espelho e dizer: você é um crente verdadeiro em Jesus Cristo. Você foi um filho adotado na família de Deus por Jesus Cristo. Eu nunca vou poder olhar no espelho e dizer isso para mim mesmo. Porque a Igreja Adventista e esse imbecilóide desse Carlos Vailate disseram isso. Vocês estão brincando, né? Vocês estão brincando. Vocês estão distorcendo a palavra de Deus e aterrorizando a vida dos irmãozinhos que não conhecem bem a palavra de Deus. Tomem cuidado. Vocês serão cobrados em relação a isso. Vou ficando por aqui. Mas se for da vontade de Deus, a gente volta. Em nome de Jesus. Amém.